sabe, fervorosa com Deus. Mas, então, porque Ele nos deu essa vida dele, nós vamos hoje, então, celebrar a ressurreição, a glória da ressurreição de Jesus. A glória da ressurreição de Jesus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ver os versículos. Nós vamos ler aqui alguns versículos para nós entendermos o que é ressurreição. Paulo teve esta revelação. Então, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos começar no versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O evangelho que recebestes e ainda está nele, certo? Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tá vendo? Se você não crer no evangelho, no que ele fala, por isso que tem que ser com revelação, não é com doutrina inventada na cabeça, mas é com a revelação, porque ele diz aqui, do jeito que eu preguei. Então, ele pregou com a revelação que Jesus deu para ele, quando ele foi buscar o Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo para ter revelação, porque a revelação do evangelho é que nos salva. Mantenha a salvação. Tá? Bom, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele vai falar algumas vezes aqui sobre as Escrituras, porque ele estava se baseando para falar isso nas Escrituras do Antigo Testamento, que anunciaram a vinda do Messias, que iria trazer a salvação. Por isso que o Antigo Testamento, quando a igreja começou, os apóstolos, os discípulos, eles não tinham ainda evangelho escrito, não tinham as cartas, esses ensinos para a igreja no começo. Paulo começou a escrever 60 anos depois, então um bom tempo depois, né? E os evangelhos também não foram escritos de imediato. Então eles se baseavam no Antigo Testamento em todas as profecias que anunciaram a morte e ressurreição de Jesus. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus. A salvação. Por isso que nós temos que ter um conjunto. Tudo bem, a pessoa nasceu de novo hoje, então vai ler primeiro o Novo Testamento para você saber bem sobre Jesus, sobre a vida dele e tal. Mas depois tem que começar a ler o Antigo Testamento, para ir encaixando. Porque o Novo Testamento é a realização do que foi anunciado no Antigo Testamento. Então não aconteceu assim. Tipo, é o Novo Testamento, eu não quero mais saber do Antigo Testamento. Inclusive as festas judaicas que eles celebram, os judeus, tem tudo a ver com a vida de Jesus. A essência agora, a substância que é Jesus. Tá? Eles praticavam aquilo já significando a vinda de Jesus. Bom, então, por isso que ele diz no versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, amém? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está tudo isso escrito no Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês algumas partes hoje. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Graça, tá vendo? Ninguém é em Deus o que é por si. É pela graça. Certo? Se nós estamos aqui hoje é pela graça. Se você ora antes de dormir é pela graça. Se você invoca o nome do Senhor é pela graça. Estão me acompanhando? É isso aí.
Por isso que existe ações de graça. Tá? Então o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Gente, isso aqui foi escrito 2000 anos atrás e hoje a igreja está, infiltrada por esse espírito que está questionando a ressurreição de Jesus. Acredita isso? E vai piorar isso dentro das igrejas. A tal ponto vai chegar o que o anticristo vai fazer dentro da igreja, que vai aumentar muito mais isso aqui. Porque olha, isso já estava dentro da igreja. Naquela época, quando ele escreveu, 60 anos logo após Jesus. Ora, veja aqui, 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, é isso que tem que ser pregado. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tá? Então, isso está dentro da igreja desde o início e está piorando agora. Está cheio de igreja que os pastores estão duvidando se Jesus ressuscitou e que ele é o Filho de Deus. Gente, está cheio disso. Então, precisa tomar cuidado. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Quer dizer, então somos falsas testemunhas, já que não existe isso. Estamos falando que Deus ressuscitou e Deus disse que não ressuscitou. Quer dizer, o que é isso que vocês estão pregando? Estão entendendo? Nós precisamos estar bem firmes com essa doutrina correta, porque isso está por aí, vai aumentar. É no Brasil, é no mundo inteiro. Está esse espírito aí. Porque já começou lá atrás. O diabo, ele é lento e ele vai fazendo. Continuando. Aí o 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Nós vamos ser ressuscitados um dia, gente? É lógico, porque nós vamos todos ter um outro corpo, uma outra vida. Ele vai ressuscitar todos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque ele ressuscitou, querendo dizer que ele morreu com os nossos pecados. Então, se ele não ressuscitou, ele não levou os nossos pecados. Ele não é Buda. Cadê Buda? Ressuscitou? Então é um Deus falso. E etc. Né? E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Quer dizer, então aceitaram Jesus, morreram aceitando Jesus, então estão perecendo, porque eles não vão ser ressuscitados. Não tem perdão de pecados para eles. Estão mortos, condenados. Então olha que doutrina louca. Ele está explicando isso. Se a nossa esperança, 19, em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, tá claro, né? Se limitar só isso, vem cá, eu tenho em Cristo, mas só limita, então adeus, não tá valendo nada. Mas, 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, tá? Então, tudo que ele indicou aqui das antigas escrituras é a confirmação que o Messias é o Filho de Deus, que ele veio para morrer com os nossos pecados e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Foi feita esta profecia em vários lugares na Bíblia, porque se nós não acreditássemos nisso, não teria um fundamento em nós. Quem não acredita não tem o fundamento da verdade, que é o que Paulo está pregando. O fundamento da verdade é o que Paulo está pregando. Se nós não crêssemos, não tivéssemos a ressurreição, não crêssemos, nós não teríamos o fundamento da verdade. Mas nós temos porque cremos. Então estamos estabelecidos nele. Podemos esperar nele,
porque o que ele prometeu vai acontecer até o fim. Amém. Tudo isso vai ser feito, tá? Se não tivesse as profecias do Antigo Testamento, nós íamos nos apoiar no quê? Porque houve controvérsias, houve quem viu Jesus ressuscitar. Ou seja, ressuscitar. O anjo testificou para Maria Madalena. Não testificou? O que vocês estão procurando? Ele veio lá de dentro, o anjo, e falou assim, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele deu testemunho. E depois, logo a seguir, ele já foi e apareceu para os 12. Depois foi, que ele disse, apareceu para as servas. Depois foi aparecendo para 500, para muitos que viram. Por quê? Qual foi o falso testemunho? Pagaram para as pessoas que viram, e os soldados que estavam, eles viram. Houve um terremoto e eles ficaram morrendo de medo. Senão ele ressuscitou. Cala a boca e nunca mais fala isso. Não, eu vou te matar. E deram muito dinheiro para eles. Fala que ele não ressuscitou. Que o corpo dele foi jogado junto com os outros lá, que estavam mortos na cruz. Aí vai gente lá fuçar naqueles ossos lá para ver se acha Jesus. Naqueles defuntos lá. Jesus ressuscitou. Ai, glória a Deus. Tá? Então é isso que nós temos que crer, fundamentados. Por isso que precisamos do Antigo Testamento. Ninguém quer ir lá porque, é difícil. Não, mas nós estamos juntando tudo. Os ensinos que estão trazidos aqui, eles estão nos orientando, abrindo os nossos olhos espirituais e encaixando tudo. Isso tem a ver. Então, por isso que nós precisamos do ensino da verdade. Precisa de mestre, de ensino. Então, todos os profetas da antiga aliança, eles esperaram também a ressurreição de Cristo Jesus. Vamos ver em Gênesis como isso é verdade. Gênesis, vamos lá, capítulo 18. Vamos ver sobre Abraão, porque Abraão também esperou a ressurreição. Aliás, capítulo 17 de Gênesis. Ele esperou pela ressurreição, porque presta atenção, Deus não fez uma promessa para Abraão, mas ele não viveu eternamente aqui, carne e osso. Para ele ver a descendência dele habitar na terra prometida, que é uma terra que vai existir para sempre, a terra que eu vou dar para vocês, que se chama Israel, que perdura até hoje. Né? Naquela época ainda não se chamava Israel, mas ele era Canaã. Então ele disse, eu vou dar, mas ele não viveu isso para ver em carne e osso, mas ele no espírito, ele esperou e acreditou. Então teria que haver a ressurreição do Messias para haver a ressurreição dele. Se Jesus não ressuscitasse, nós jamais teríamos a ressurreição. Então veja o versículo 8 como que é, tá? Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Perpétua. Porque quando Jesus, da onde que ele ascendeu aos céus? De Israel, Jerusalém. Não foi? Lá do Monte das Oliveiras. E vai ser lá mesmo que ele vai descer. Ele falou. O anjo falou, ele vai descer aqui. Quando ele vier. Depois dos 7 anos do arrebatamento. Vai ser lá. Então, está tudo fechado. Por isso que o nosso Deus reina, vive, a última palavra é dele, nós não temos que temer nada. Nós cremos naquele que é. Tanto Deus Pai falou, eu sou, como Jesus também disse, eu sou. O nome é o mesmo, eu sou. Ele é, vai ser, tudo de acordo, nós não precisamos temer nada. Nós só temos que nos entregar a Ele e cair fora desse mundo. Mundo é o modo de pensar do sistema que o mundo governa. A mente, é isso que nós temos que cair fora. Então, ele promete aqui, para a tua descendência. Quem é essa descendência? É Cristo Jesus. Quando Deus fala aqui, olha, dar-te-ei e a tua descendência a terra, é Jesus Cristo a descendência, porque Jesus nasceu desta linhagem. Vocês estão sabendo? Tem tudo a ver.
tá? Essa descendência, então Deus vai dar para sempre, Ele prometeu. Então, por isso, então Jesus ressuscitou, por isso Abraão também vai ressuscitar naquele dia. Todos vão ressuscitar. Acabou a morte, porque vai ser o último a ser vencido, né? Estão lembrados? Então é isso aí que vai acontecer, tá? Então Jesus teve que morrer e ressuscitar para Abraão ressuscitar um dia e ver a terra com a descendência, os santos, os salvos. Que glória, né? A promessa vai acontecer. Mas, gente, quantos milhares e milhares de anos e séculos que isso não aconteceu? Não importa, mas vai acontecer. Porque está registrado na palavra de Deus.